Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a ação do sabão e a ação do álcool 70 para higienizar as mãos, né? Por que que é importante o uso do sabão, o uso do álcool 70%? A gente vai entender também por que que é o álcool 70% que é o mais escolhido nesses casos, tá? Bom, para a gente começar, a gente tem que lembrar de algo que está presente na estrutura geral dos organismos, tá? Que é a membrana celular. Então, a membrana celular ela vai estar presente tanto na célula animal, como na célula vegetal, como na célula bacteriana, tá? Essa membrana celular ela vai estar presente se a célula for eucarionte ou se ela for procarionte também. Vamos lembrar um pouquinho sobre a estrutura da membrana plasmática, tá? Eu coloquei uma imagem aqui para vocês. Essa estrutura, esse modelo aqui, ele ficou conhecido como o modelo do mosaico fluido. Percebam que os fosfolipídios, que é essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês, como se fosse um zoom, né? Essa estrutura, ela está em camada dupla, né? Está em dobro aqui, ó. Um fosfolipídio virado para o outro, certo? Nós já estudamos isso em alguns momentos nas nossas aulas. Eu pedi até para vocês desenharem uma membrana, então essa imagem, ela não é estranha para vocês. Então, a membrana plasmática, ela é uma bicamada de fosfolipídios, ela é formada por fosfolipídios. Quando a gente analisa a estrutura do fosfolipídio, a gente diz que esse fosfolipídio, que é isso que eu coloquei aqui para vocês, é uma estrutura anfipática, porque ele possui uma parte que é hidrofílica e uma parte que é hidrofóbica. Então, essa região aqui, ó, do fosfato e do glicerol, essa região é hidrofílica, ela é polar, ela tem afinidade com a molécula de água. E essa região aqui, ó, dos ácidos graxos, tá? Essa região é hidrofóbica, ela é apolar, ela não tem afinidade com a molécula de água. Para a gente entender a ação do sabão e do álcool 70, a gente tem que analisar esse esquema aqui de membrana plasmática e perceber que existem proteínas formando essa membrana, existem lipídios formando essa membrana, certo? Então, tem gordura e tem proteína formando essa membrana. Estão vendo que ali tem um colesterol, tem também outras estruturas, né? Glicolipídio, glicoproteína, glicosacarídeo. Essas estruturas elas vão se ligando, formando junções, né? E vão tendo nomes diferenciados. Quando a gente vai falar da ação do sabão e do álcool 70 sobre o micro-organismo, como a gente já entendeu como que é a membrana celular que envolve esses micro-organismos, o sabão ele vai desfazer as ligações entre os fosfolipídios, já que os fosfolipídios eles são formados por uma parte que é gordura, que é lipídio, certo? Sendo assim, esse sabão ele consegue quebrar essas ligações. Imagina o seguinte, vamos voltar naquela imagem. Se a membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios e a ligação entre esses lipídios é quebrada, então essa membrana ela vai se desfazer, correto? Então, o sabão ele consegue desfazer essas ligações e junto com o álcool, eles conseguem também desnaturar as proteínas que estão formando essa membrana. Quando a gente fala de vírus, tá? Eu coloquei aqui para vocês o corona, ele possui um envelope viral. Nesse envelope viral estão inseridas proteínas que são responsáveis pela ligação desse vírus a outras células. O vírus não é um parasita intercelular obrigatório, então ele precisa de uma estrutura de reconhecimento, uma estrutura em que ajude ele a ser inserido, né, ser reconhecido pela célula hospedeira e entrar dentro da célula hospedeira, para assim ser um parasita intercelular. Para que isso ocorra, então, existem proteínas responsáveis por essa comunicação. E essas proteínas elas estão aonde? No envelope. O sabão e o álcool conseguem desfazer esse envelope, assim como ele consegue desfazer a membrana celular das células. Por que isso acontece? Eu coloquei aqui para vocês algumas informações. A primeira informação é que o vírus, ele não possui uma membrana celular, né? Ele vai mudar de nome essas estruturas que vão envolver o seu material genético. Ele possui um capsídeo e um envelope viral. Esse capsídeo pode ser formado por várias cópias de uma mesma proteína ou várias proteínas diferentes, tá? Já o envelope viral, presente em alguns vírus, né, em algumas famílias, eles vão se originar a partir da membrana da célula hospedeira.
não só da membrana da célula hospedeira, mas eles também podem se originar de algumas organelas, como o aparelho de Golgi, o retículo endoplasmático, a membrana nuclear, tá? Depende do vírus, depende de qual compartimento da célula está acontecendo a sua replicação. Então, apesar dos vírus não possuírem uma membrana celular, eles possuem uma estrutura, no caso do coronavírus, ele é envelopado. Ele possui um envelope viral e esse envelope é formado por uma camada dupla de lipídios. E esse envelope ele foi originado a partir de membranas da célula ou de membranas das organelas celulares, certo? Vamos falar da importância do uso do sabão para lavar as nossas mãos, tá? Se a gente observar a nossa mão com uma lupa, nós vamos conseguir visualizar essa estrutura aqui, que nós chamamos de cristas ou papilas dérmicas, tá? Vou dar um zoom para vocês. Prestem bastante atenção que essa estrutura, ela forma fissuras na nossa pele, né? E nessas fissuras vão se acumular sujeira, vão se acumular também micro-organismos como fungos, vírus e bactérias, tá? Então, o sabão, ele vai remover a sujeira que está aqui, nessa região. Essa sujeira, ela pode servir como material biológico para várias estruturas, como vírus e bactérias, né? Se a sua mão ela está suja de gotículas de saliva, por exemplo, esse vírus que está junto com essas gotículas de saliva na sua mão, eles estão protegidos por essas gotículas de saliva. Eles têm um material biológico para eles continuarem em atividade, tá? Então, quando você remove isso, você está deixando essas cristas mais expostas. Você faz o uso do sabão. Você remove a oleosidade e a sujeira e deixa essas papilas dérmicas expostas, a ação do álcool 70% ele vai ser bem mais eficiente. Porque quando você colocar álcool 70 nas tuas mãos, tá? Como essas papilas dérmicas vão estar totalmente expostas, o álcool 70 vai conseguir chegar até esses espaços, tá? E atingir os micro-organismos que estão ali. É importante a gente falar também sobre a limpeza dos outros objetos, né? Porque a gente está numa onda de preocupação tão intensa com as nossas mãos, mas a gente se esquece de alguns objetos. Por exemplo, se você lavou as suas mãos de forma correta, mas você não limpou o seu celular, tá? Quando você tocar o seu celular, a sua mão volta a se contaminar. Se você lava as suas mãos corretamente, mas toca a maçaneta do banheiro na hora que você vai sair, novamente você se contamina. Ou até mesmo se você toca a mão de uma pessoa que não lavou as mãos, né? Para a limpeza de aparelhos eletrônicos, o ideal vai ser o álcool isopropílico, tá? Porque ele não possui água em sua composição, ou os valores são bem baixos, tá? Então, sendo assim, é muito ideal porque ele não vai causar uma oxidação no seu celular, né? Nos seus aparelhos eletrônicos. Então, o álcool isopropílico é o mais adequado no caso de objetos, de aparelhos eletrônicos. Quais são as dicas para a gente manter as mãos sempre limpas? Então, limpar o nosso celular, utilizar um papel toalha na hora de abrir o banheiro, principalmente banheiros públicos, depois você descarta esse papel toalha, né? Sempre que você tocar a mão de outra pessoa, você não sabe se essa pessoa lavou as mãos, né? Então, não toque o seu nariz, nem os seus olhos, nem a sua boca, a não ser que você utilize o álcool em gel ou lave as suas mãos antes. E muito interessante a gente falar sobre isso, tá? Por que que o álcool ideal é o 70%? Por que que eu não posso usar o 90%, o 100%, né? Ou o 60%? Por que que tem que ser o álcool 70%? Bom, vamos entender algumas coisas. O 70% ele tem uma concentração excelente, tá? Porque para a proteína ela sofrer a desnaturação, e vocês já estudaram proteínas, vocês sabem o que é desnaturação proteica, né? Que é a quebra da estrutura, da conformação da proteína, se ela é secundária, terciária, quaternária, né? Como que acontece essa desnaturação? Então, ele tem uma concentração ótima porque ele tem uma quantidade ideal de água. A presença de água ela é extremamente importante para qualquer atividade metabólica das nossas células, do nosso organismo, tá? Então, a água, ela estando presente, ela vai ajudar nesses processos metabólicos, na maioria desses processos, tá? Então, para que ocorra a desnaturação da proteína, é mais eficiente se tiver a presença de água, certo? Se você utiliza um álcool que tem uma concentração alta de álcool, uma concentração baixa de água, né? Não tem uma mistura legal,
você não vai ter uma eficiência nessa desnaturação proteica. Nós estamos falando de desnaturação de que proteína? No caso, se a gente estiver falando só do coronavírus, nós estamos nos referindo às proteínas que formam o envelope viral desse vírus, ok? Eu voltei essa imagem aqui para mostrar para vocês que existem proteínas, essas proteínas que estão aqui, ó, entre a bicamada de fosfolipídio, que se abrem e servem como canal, tá? Para a entrada de substâncias dentro da célula, entrada e saída de substâncias. Então, quando a gente fala de entrada de água, tá? O álcool 70%, ele vai enganar essas proteínas. Os canais proteicos, eles se abrem para a entrada de água, tá? Mas de repente entra o que junto? Entra o álcool 70%, tá? Temos que pensar também que quando o sabão e o álcool 70, ele destrói esses lipídios, né? Ele destrói essa gordura, ele desnatura as proteínas, né? Que estão aqui, no caso, as proteínas periféricas, as integrais. Ele vai desfazer toda essa estrutura da membrana celular ou toda a estrutura do envelope viral, tá? Então, ele vai destruir essa estrutura. Um vírus, ele é formado pelo seu envelope, pelo seu material genético. Então, se o envelope é destruído, tá? Esse vírus está sendo destruído também. Outra coisa que a gente tem que pensar é que as estruturas, as proteínas presentes no envelope viral é o que vai servir de comunicação entre esse vírus e entre as células, para que esse vírus ele consiga parasitar essas células. Então, sem essas proteínas, ele não consegue essa comunicação, ele não entra dentro da célula, tá? E então ele é totalmente destruído. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tentei resumir bastante o assunto para que ela não ficasse muito extensa. Obrigada a todos vocês pela atenção, tá? Espero que vocês estejam estudando bastante e até a nossa próxima aula.